Então versículo 13 diz que Jesus subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, porque Jesus, ele chama quem ele quer. Irmãos, e uma vez que Jesus chama, uma vez que Jesus escolhe, já está escolhido, e nada pode revogar a vocação e a escolha que Jesus faz a respeito de alguém para a sua obra. Ele chama quem ele quer. É por isso que quando ele chama a Saulo de Tarso, a saber, Paulo, quando Jesus tem a chamada na vida de Saulo, em Atos capítulo 9, a partir do versículo 15, versículo 16, em que Jesus aparece para Ananias, dizendo: Ananias, vai até a rua chamada direita, ao encontro de Saulo. Aí Jesus fala para ele: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Este é para mim um vaso escolhido. Se você olhar o contexto, você vai perceber que neste contexto, Ananias fala de Saulo para Jesus, e ele fala de Saulo para Jesus dizendo: eu tenho muito ouvido falar deste homem. Ele é perseguidor dos crentes. Ele tem uma carta. Ele persegue os teus. Ele persegue os santos. Depois que ele fala quem era Saulo, sobre as negativas de Saulo, aí Jesus diz: ele é isso mesmo, mas para mim ele é vaso escolhido. Para mim ele é vaso escolhido. E eu gosto da determinação que Jesus faz, dizendo: este é para mim um vaso escolhido. Ou seja, pode não ser para você, mas para mim é vaso escolhido. Pode não servir para você, mas para mim é vaso escolhido. Pode não ter espaço para você, mas para mim ele é vaso escolhido, porque Jesus chama quem ele quer. Jesus chama quem ele quer. E não adianta colocar defeito naquele que é chamado. Não adianta fazer cara feia para aquele que é chamado. Não adianta querer colocar defeitos naquele que é chamado de Jesus, mas logo esse é esse mesmo que ele vai usar. Mas Jesus, por que este? Porque ele chama quem ele quer. Não é quem você quer, não é quem o sistema quer. Ele chama quem ele quer. Mas Jesus não tinha gente melhor não. Jesus, não, é ele que eu quero. Mas Jesus, qual é a formação dele? Eu não estou te perguntando, é ele que eu quero na minha obra. Mas Jesus, quem é o padrinho dele? Não tem problema, ele não depende de padrinho. É ele que eu quero usar. Jesus chama quem ele quer, não é quem a panelinha quer, não é quem os fofoqueiros querem. Porque eu vou dizer algo aqui, eu vou dizer, olha aqui para mim, olha aqui. Se dependesse da avaliação de muita gente, você não teria espaço no ministério. Se dependesse do critério de avaliação de muita gente, nem na igreja você entrava. Se dependesse do processo seletivo ou da seletividade de alguns, nós não teríamos espaço nenhum. Mas Jesus é que é o dono da obra, e ele não depende de ninguém para escolher. Aleluia, eu sinto a presença dele aqui. Quantos entendem essa palavra? Diz aí para quem está do teu lado: Jesus chama quem ele quer. 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 Então o texto é enfático, irmão. É o texto, não é conversa não. É o que está escrito. Jesus subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. É o que está escrito. É o que está escrito. Jesus chama quem ele quer. E tem um mistério nisso aqui, irmão. Porque lendo a Bíblia, nós vamos perceber que Deus é especialista em escolher o excluído. Deus é especialista nesse negócio. Deus é especialista em escolher o excluído. Sim, vários excluídos pela sociedade, vários excluídos pelo sistema, vários excluídos pela tradição. Aí Deus vai lá e escolhe exatamente aquele que é excluído. Aleluia. E Paulo tratando desta temática, ele escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27, diz Paulo, ratificando, dizendo: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus
escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Mas ele escolhe quem ele quer, e ele é especialista em escolher e excluir. Agora Jesus sobe no monte e ele chama para si os que ele quis. Quantos aqui foram chamados por Jesus? Quem tem certeza que você foi chamado por Jesus, ou você caiu de paraquedas aqui, meu irmão? Você foi chamado por Jesus, ou você caiu de paraquedas na igreja? Claro que não. Nós fazemos parte da obra, nós estamos inseridos no reino, nós fazemos parte da membresia de uma igreja, do rol de membros de uma congregação. Não é por um acaso, não. É porque Jesus nos chamou, é porque Jesus nos escolheu, é porque nós fomos chamados por Jesus. E eu costumo dizer, meu irmão, que nós servimos a Deus primeiramente, não é por uma opção. Nós servimos a Deus primeiramente é por uma vocação, porque antes de nós escolhermos a Ele, primeiro Ele nos escolheu. Primeiro tem uma vocação da parte dele. João capítulo 15 versículo 16: não sois vós quem escolhestes a mim, mas foi eu quem escolhi a vós. Aleluia. Primeiro foi ele que nos escolheu. Você está aqui nessa noite porque Jesus te escolheu, porque Jesus te chamou. E sabe o que me chama a atenção? É que eu venho para um culto como este aqui, eu vejo uma meia dúzia de gente com a cara fechada, com a cara amarrada, parece que não tem motivo para glorificar. Tu era um perdido, tu estava escravizado, Jesus te arrancou de lá, Ele te chamou. E tu não dá glória a Deus a Ele aqui, rapaz? E tu não dá glória a Deus a Ele aqui, mulher? Eu vou dizer algo aqui: nós temos razão de pular aqui nessa noite, nós temos razão de celebrar aqui nessa noite, porque nós fomos escolhidos por Jesus. Eu era escravo do diabo, eu estava condenado à condenação eterna, mas Jesus me escolheu e me escreveu meu nome no livro. Eu vou ficar aqui parado, eu vou ficar aqui. Não, eu vim aqui para adorar, eu vim aqui para adorar. Quantos vieram adorar a Ele? Só quem veio, só quem veio, levanta a sua mão, adora Ele, glorifica Ele, porque Ele te chamou. Se dependesse de muita gente, você não estaria aqui, mas se Ele te escolheu, o diabo queria te matar, o diabo queria ceifar a tua vida, mas Jesus, Ele fechou a tua sepultura, Ele prolongou os teus anos de existência, porque Ele tem um projeto na tua vida. Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te chamou. Você é alguém chamada, escolhida, vocacionada, ultimada por Jesus. Ele te vocacionou, Ele te escolheu. Não tem alegria maior do que esta. Pastor de Leão, não tem alegria maior do que esta, da alegria da salvação, a alegria de ser alguém chamado, alguém escolhido por Jesus, irmão. E cada noite que passa, que a gente vai cultuando a Deus, e em vezes pregando a palavra, às vezes eu prego em alguns lugares, e quando eu volto para casa, quando eu coloco a cabeça no travesseiro, eu começo a pensar da onde Deus me tirou. E eu fico pensando, irmão, se Deus não tivesse me chamado, se Jesus não tivesse me chamado, aonde eu estaria nesse momento? Se Jesus não tivesse te chamado, quem você seria? Se Jesus não tivesse te chamado, aonde você estaria? Mas graças a Deus que Ele te chamou, graças a Deus que Ele te chamou, Ele te escolheu. É por isso que você está aqui, porque Ele te chamou.
Não é para quem acha, não. É para quem tem certeza. Quem tem certeza que foi chamado por Jesus? Não é para quem acha, é para quem tem certeza. E Jesus te chamou. Nós estamos aqui por uma chamada. Nós estamos aqui por uma vocação. Ele nos vocacionou. Ele nos chamou. Agora tem uma pergunta que precisa ser feita aqui nessa noite. Tratando-se desta temática missões, nós sabemos que fomos chamados por Ele. Você já sabe que foi chamada por Ele. Então uma pergunta é necessária: por que Ele te chamou? Ou para que Ele te chamou? Porque Jesus não faz nada sem propósito. Jesus não faz nada sem ter uma finalidade. Jesus não faz nada sem ter um propósito estabelecido no que Ele faz. Então a pergunta é pertinente. A pergunta é necessária. Jesus me chamou. Agora, para que Jesus me chamou? Qual o propósito da chamada? Jesus te chamou. Agora reflita nisso. Pare para pensar nisso. Para que Jesus te chamou? Será que foi para simplesmente você ocupar um lugarzinho no banco? Será que Jesus te chamou foi só para você andar assim, com um traje diferenciado, que o povo de Deus é assim mesmo? Mas qual é o propósito de verdade em tudo que envolve a sua chamada? Olha aqui, Marcos capítulo 3, versículo 13. Primeiro, subiu ao monte, chamou para si os que ele quis. Aí versículo 14, nomeou 12. Em outra tradução, designou 12. Nomeou 12, separou 12, designou 12. Para quê? Primeiro, para que estivessem com ele. Olha aí versículo 14 de Marcos 3. Nomeou 12. Primeiro, para que estivessem com ele. Qual que é a prioridade no chamado? Qual é o primeiro propósito em ser chamado por Jesus? Sabe qual é o primeiro propósito? Comunhão com Ele. O povo de Deus é inteligente. Agora, o povo de Deus é inteligente. Agora, olha aqui para mim. Vê se faz sentido. Vê se faz sentido. Lógica. Não estou nem falando de algo teológico, não. Lógico mesmo, lógico. Vê se, não é nem teológico, é lógico. Vê se tem sentido Jesus chamar alguém para esse alguém ficar longe dele. Vê se tem sentido isso, gente. Porque se fosse para ficar longe dele, ele nem chamava. Ficava lá mesmo no mundo onde estava. Mas uma vez que ele chama, é porque ele quer que esteja perto dele, em comunhão com ele. Chamou 12, primeiro, para que estivesse com ele. Então o primeiro propósito da chamada, meu irmão, é comunhão com Cristo, é estar com Ele, é estar relacionado com Ele, é estar compromissado com Ele, é desfrutar de uma intimidade com Ele, é ter momento particular com Ele, é ter confidencialismo com Ele, é estar perto, é estar próximo dEle. Então Jesus chama os 12 aqui primeiro para ter comunhão com Ele, para estar com Ele. E eu vim aqui dizer algo aqui nessa noite. Ei, Jesus te chamou para você ter comunhão com Ele. Jesus te chamou para você ter intimidade com Ele. Jesus te chamou para você ter momentos particular com Ele, para você ter um relacionamento íntimo com Ele. Então entenda a palavra nessa noite, que Jesus te chamou para comunhão. Jesus te chamou para comunhão. Então, se você não está vivendo na comunhão com Cristo, você está fora do propósito da chamada. Se você é daqueles que está meio que alheio, meio que distante da presença dele, é porque você está fora do propósito
propósito da chamada, mas o Espírito de Deus está bradando aqui na palavra, está dizendo através da palavra: a comunhão é prioridade, a comunhão com a presença é prioridade, a comunhão com a presença dele é prioridade. Não abra mão da presença de Jesus na tua vida, não abra mão da comunhão, não troque a comunhão com Cristo pelo prazer momentâneo, não troque a comunhão com Cristo pelos pratos que o diabo oferece, não troque a comunhão com Cristo por aquilo que quer te tirar do foco, por aquilo que quer te tirar do propósito. Mas Jesus está dizendo nessa noite: eu te chamei para ter comunhão comigo, para que esteja comigo. Então diz aí para quem está do teu lado: o primeiro propósito da chamada é comunhão, é comunhão com Cristo. Ele te chamou para ter comunhão com Ele. E aqui, irmãos, a palavra diz assim, chamou 12, primeiro, para que estivesse com Ele. Dentre os 12 aqui, nós vemos exemplos, como o exemplo de Pedro. Pedro é alguém que está inserido aqui neste grupo, que foi chamado para estar com Cristo, em comunhão com Cristo. E quando você vê a trajetória de Pedro, você vê que em vários momentos outros não estavam com Jesus, mas o Pedro estava lá, com Tiago e João também. Mas o Pedro era alguém que se aproximava de Jesus em cada instante, em cada momento. Mas a Bíblia diz, olha aqui, a Bíblia diz em Lucas capítulo 22, versículo 54, a Bíblia diz assim: e Pedro, no final do versículo 54 do capítulo 22 de Lucas, diz assim, final do versículo: e Pedro o seguia de longe. Está escrito que Pedro o seguia de longe. Em um determinado momento, quando Jesus já é sentenciado à sua prisão, à sua morte, à sua condenação, quando é estabelecida a sentença de Jesus, Pedro agora resolve se afastar. E a Bíblia diz que Pedro agora seguia de longe, com um certo medo, temor, com que a mesma sentença que foi determinada para Jesus viesse sobre ele. Então Pedro, pelo medo, ele se afasta de Jesus, e na sequência ele nega Jesus. E na sequência ele faz uma negação em relação a Cristo. Ele nega por 3 vezes. Mas começa no versículo 54, quando a Bíblia diz: Pedro o seguia de longe. Mas deixa eu dizer algo para você aqui. Pedro não foi chamado para seguir Jesus de longe. Pedro não foi chamado para seguir Jesus à distância. Pedro foi chamado para quê? Para estar em comunhão com Jesus, perto dele, próximo dele. Mas por um motivo, por uma razão, por uma circunstância, Pedro se distancia e se afasta. E está assim de Pedro no nosso meio. E está assim de Pedro no ministério. E está assim de Pedro no meio da igreja. Como assim, pastor? Pessoas que estão seguindo Jesus de longe. Está seguindo Jesus? Tá, mas de longe. Está seguindo? Tá, mas à distância, sem muito envolvimento, sem um relacionamento profundo, sem o comprometimento da intimidade, da comunhão. É seguidor de longe, não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com a oração, não tem compromisso com o jejum, não tem compromisso com a renúncia da carnalidade. É aquele crente que segue, ele vai no culto lá uma vez no mês. É aquele crente que ele vem para a igreja, ouve a palavra,
palavra, mas quando sai da igreja, o comportamento, as atitudes não tem nada a ver com aquilo que está escrito na palavra, é seguidor de longe. Mas Jesus essa noite está dizendo: eu não te chamei para me seguir de longe, eu te chamei para comunhão, para intimidade. Eu te chamei para comunhão, para intimidade. Mas tem muitos que estão igual Pedro, irmão, está seguindo de longe. Irmão, é aquele crente que não tem tempo para as coisas de Deus, é aquele crente que não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com as coisas de Deus, não tem tempo para intimidade com Deus, não tem tempo para o devocional com Deus, está seguindo de longe. Tem uns que se distanciaram da presença dele por aquilo que está praticando, se afastou da presença dele por causa daquela mentirinha básica do dia a dia, se afastou da comunhão por causa de um sentimento malicioso que o diabo implantou no coração, aí foi se distanciando com ressentimento, sentimentos negativos, de porfias, de invejas e de coisas que não agradam a Deus. Isso vai distanciando da comunhão, vai se distanciando da intimidade por causa de uma vaidade exacerbada, por causa de uma vaidade que vai além daquilo que é os princípios estabelecidos. Mas Jesus está dizendo: não permita que nada lhe afaste da comunhão com Cristo, não permita que nada venha te distanciar da presença dele. Ele te chamou primeiro, foi para comunhão com ele. Pedro seguiu de longe, estava aqui dos 12, foi chamado para comunhão, mas resolveu seguir de longe. E o Judas? E o Judas que estava aqui no meio dos 12 também, que foi chamado para comunhão. E ele até era bem próximo de Jesus. Não é à toa que ele é colocado ali como o tesoureiro responsável pelas coletas, pelo ofertório, por aquilo que recebia no ministério de Jesus, porque era alguém que estava junto. Tu vai colocar, irmão, um tesoureiro para cuidar das finanças, para ter responsabilidade com isso, se é alguém que está distante de você, que não fala, que não tem relacionamento, não. Judas ele tinha, ele estava próximo de Jesus também. É por isso que quando Judas dá um beijo, ou quando ele dá um beijo em Jesus, Jesus fala: amigo, por que fizestes isto? E na ceia Jesus diz assim: alguém vai me trair, um de vós vai me trair, e o que vai me trair coloca a mão no prato comigo. Rapaz, era tanta intimidade, pastor, que comia no mesmo prato, estava comendo no mesmo prato, então estava próximo, estava íntimo. Mas sabe qual que foi o problema? Olha aqui, sabe qual que foi o problema? Está escrito que o diabo entrou no coração de Judas. Entrou. E o dinheiro foi mexendo com ele, implantou a ganância, a ambição. E sabe o que fez Judas trair Jesus? O dinheiro. Ele vendeu 30 moedas de prata, trocou Jesus por 30 moedas de prata, trocou Jesus, saiu de perto de Jesus, se distanciou de Jesus por causa do dinheiro, da verba. E Jesus é quem? É o verbo de Deus. João capítulo 1. João capítulo 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Jesus é o verbo de Deus. Mas sabe qual foi o problema de Judas? Eu vou dizer: o problema de Judas foi que ele trocou o verbo pela verba, trocou o verbo pela verba, vendeu a comunhão por um dinheiro, por uma ambição desenfreada, por uma ambição descontrolada. E está assim de Judas no nosso meio, pessoas que estão vendendo a comunhão, estão trocando o verbo pela verba. O que tem de gente que está vendendo a comunhão com Cristo. Mas nessa noite o Espírito Santo está dizendo: ei, não troque o verbo pela verba. Perca o dinheiro, mas não perca a presença. Perca
diabo, o propósito é do céu, a proposta é da terra. O propósito é espiritual, a proposta é material. O propósito é eterno, a proposta é passageira. Não troque o propósito pela proposta. Fica no propósito, fica no propósito, fica no propósito. Não se venda, não se venda, não se venda. Perca o negócio, perca a proposta, perca o que você tiver que perder. Só não perca as reações, só não perca a comunhão. Não se venda, não se venda. Eu vou dizer algo aqui também. Eu vou dizer, olha aqui para mim, nós já fomos comprados, porque o apóstolo Paulo diz assim, que nós fomos, a igreja foi comprada por um bom preço, pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Nós já fomos comprados, você já foi comprado, e quem já foi comprado já perdeu o direito de se vender. Quem já foi comprado já perdeu o direito de se vender. Eu não aceito as propostas, eu não aceito as ofertas do diabo, eu não aceito o preço que o diabo oferece, porque eu já fui comprado pelo melhor preço. Você já foi comprado, então fica no propósito, fica no propósito. Aleluia, aleluia. Só quem não abre mão de Jesus, levanta a mão. Só quem não abre mão, levanta a mão e faça esta oração agora, dizendo: Espírito Santo, eu não abro mão, eu não abro mão da presença de Cristo, eu não abro mão da comunhão. Não vou vender os meus princípios, não vou vender os meus valores, não vou vender os meus princípios doutrinários da palavra. Eu não abro mão da comunhão. Essa história de que não tem nada a ver, isso é normal, isto é algo que está fazendo muitos se perderem. Fica firme com Jesus, fica firme na comunhão. Vai orar, rapaz, vai orar, meu irmão. Desliga a televisão, sai da internet um pouco, sai do Instagram, sai do WhatsApp. Fica o seguinte, offline por um momento e fica online com o céu, e fica conectado com a graça. Quem quer comunhão com Cristo, coloca o joelho no chão. Quem quer comunhão, ele está no ciclo de oração. Quem quer comunhão, ele fecha a porta do quarto, ele ora, ele renuncia ao pecado, ele não aceita as ofertas do diabo. Ele diz: eu sou diferente, o meu negócio é com Jesus. Quem quiser se perder, vai se perder, mas eu não vou. Meu negócio é com Jesus. Eu quero o céu, eu quero a glória, eu quero a graça, eu quero a unção, eu quero o poder, eu quero intimidade, eu quero mais. Só quem quer mais de Jesus, só quem quer mais, levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, derrama a unção sobre ela, derrama a unção sobre ele. Há uma unção de intimidade que está pairando aqui sobre nós. Nós não vamos ser esses crentes frouxos, esses crentes seguidores de longe. Nós não vamos ser esses crentes medíocres, esses crentes que são uma própria vergonha do Evangelho. Paulo dizia assim, Paulo dizia: eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho do Evangelho. Mas tem gente que é a própria vergonha do Evangelho, tem gente que é a própria vergonha do Evangelho. Mas nós fomos chamados para fazer diferença, para fazer diferença, para fazer diferença na comunhão, na intimidade com Ele. Quem está entendendo essa palavra nessa noite? Senhor amado, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. A palavra está sendo muito clara aqui. Eu não estou falando grego, não estou falando hebraico, não. Eu estou falando claro, dizendo: Jesus me chamou para comunhão. Para comunhão, não é para ser seguidor de longe, é para comunhão. É para comunhão. Quanto tempo faz que você não fala com Jesus?
Quanto tempo faz que você não tem um momento de intimidade com Ele? E Ele te trouxe aqui nessa noite para te lembrar que o propósito dele ter te chamado é para ter comunhão com Ele. É para ter comunhão com Ele. É para ter comunhão com Ele. Jesus sente saudades daquelas madrugadas que você colocava joelho no chão. Jesus sente saudades daqueles momentos que você deixava tudo de lado para orar, para se consagrar. Já foi falado aqui de consagração. Nós temos que resgatar estes princípios de devoção a Deus. Temos que resgatar a prática da devoção, a prática da consagração, porque Jesus nos chamou para ter comunhão com Ele. Quem aqui está entendendo essa palavra? Primeiro propósito da chamada é comunhão. Mas o texto continua. O texto continua dizendo, versículo 14, Marcos capítulo 3, versículo 14. E nomeou 12. Primeiro, para que estivesse com ele. Segundo, para os mandar a pregar. Para os mandar a pregar. Primeiro propósito, comunhão. Segundo propósito, evangelização. Pregação da palavra. Pregação do evangelho. Pregação das boas novas. Mas entenda algo aqui. Primeiro propósito é comunhão, porque é óbvio, irmão, é óbvio, nós não estamos ou não estaremos aptos a pregar, a evangelizar, se primeiramente não estivermos desfrutando de uma plena comunhão com Ele. Agora, uma vez que já temos comunhão com Ele, uma vez que já estamos entrelaçados com Ele, uma vez que nós já estamos em comunhão com Ele, aí é hora de avançar para o segundo propósito: pregar a palavra dele, pregar o evangelho. Deixa eu dizer algo para você aqui. Jesus não nos chamou somente para a comunhão. A comunhão é o primeiro propósito. A comunhão é a prioridade, mas não é o limite. A comunhão é o primeiro propósito, o primeiro passo. Comunhão com Ele. Segundo passo, evangelização. Agora temos que querem se limitar também na comunhão. Eu já estou em comunhão com Jesus, eu já estou bem com Jesus, eu vou para o céu mesmo. Se Jesus vier agora, eu vou ser arrebatado. Estou de boa, estou em comunhão. Mas Jesus está dizendo: não basta apenas você estar em comunhão. Prega a minha palavra, porque outros precisam de serem salvos. O céu não é só para você. O céu não é só para você. Pare de ser individualista. Ou pare de ser egoísta ou egocêntrico em achar que você para o céu sozinho já está bom. Conversa. Jesus te chamou para ter comunhão com Ele, mas para você também ser um canal, para que outras vidas sejam alcançadas, para que você também seja um instrumento, uma instrumentalidade de bênção no reino, para transmitir o evangelho, para transmitir a palavra. Jesus te salvou para que através de você outros também sejam salvos. Até agora você ainda não entendeu esse propósito. Jesus te levantou para que através de você outros também sejam levantados. Jesus te libertou para que através de você outros também sejam libertos. Jesus te alcançou para que através de você outros também sejam alcançados. Então entenda o propósito da tua chamada. O propósito da tua chamada envolve fazer missões. O propósito da tua chamada envolve pregar a palavra de Deus. O propósito da tua chamada envolve anunciar as boas novas de salvação. Glória a Deus, aleluia. Glória a
Aqui diz, chamou 12 para que estivesse com ele, pastor Delão. Então o primeiro propósito é comunhão. Mas o versículo continua dizendo, e para os mandar a pregar. Então, você foi chamado para ter comunhão com ele, mas também para pregar a palavra dele. Você foi chamado para ter comunhão com ele, mas também para pregar a palavra dele. É o que está escrito em Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Irmão, e aqui o texto diz assim, ó, chamou 12 para que estivessem ali para os mandar a pregar. Porque Jesus não pede. Jesus não pede. Jesus manda. Ele não está pedindo ninguém para pregar, ele está mandando. Porque tem uns que acham que pregar é fazer favor, sendo que pregar não é fazer graça nem favor. Pregar, meu irmão, é cumprir com a sua responsabilidade, é estar em obediência diante daquele que mandou. Paulo entendeu isso. Paulo entendeu. Porque quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, olha que coisa linda Paulo diz. Ele diz assim, ó: se eu prego o evangelho, não tenho do que me gloriar. Eu não vou me gloriar porque eu prego. Eu prego, eu sou estrela, eu sou cara, eu sou bom. Não. Paulo diz, se eu prego o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, porque sobre mim pesa esta obrigação. Sobre mim eu tenho peso desta responsabilidade. Aí ele continua dizendo, e ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não pregar o evangelho. Paulo entendeu o propósito. Paulo entendeu que ele foi chamado para ter comunhão com Cristo, mas ele entendeu que foi chamado para que, uma vez tendo comunhão, ele ser um pregador do evangelho. Aleluia! Quem está entendendo essa palavra aqui? Quem tem que pregar o evangelho? Quem é que tem que pregar? É quem é pastor? Quem tem que pregar? É quem tem credencial? Sabe quem tem que pregar? Pode dizer, todo aquele que foi chamado por Jesus. Aleluia! Foi chamado por Jesus? Então prega. Foi chamado por Jesus? Tenha comunhão com ele primeiro, porque se não tiver comunhão com ele, aí não dá certo. Como é que você vai pregar, falar de Jesus e vai querer que outros sejam salvos se nem tu é salvo? Como é que tu vai pregar salvação se nem tu é salvo? Como é que tu vai pregar libertação se nem tu é liberto? Como é que tu vai pregar transformação de vida se nem tu foi transformado? Então primeiro tem que ter comunhão, aleluia. Primeiro tem que estar em comunhão com ele. Mas aí tendo comunhão com ele, aí tu pode pregar. Aí tu não somente pode, mas deve pregar. Não somente pode pregar, mas deve pregar. Porque Jesus te chamou para você pregar o evangelho, para você pregar o evangelho. Então para com essa conversa fiada. Mas eu não tenho cargo na igreja, mas eu não recebi consagração. Para com isso, meu irmão. Você foi chamado por Jesus. E quem disse que tu precisa ter credencial para falar no teu trabalho? Jesus te ama, Jesus salva, Jesus liberta. Quem foi que falou que você precisa ter credencial para você encontrar alguém caído aí pela calçada e dizer, Jesus muda a tua vida, Jesus muda a tua história? Então para de conversa fiada e entenda que você foi chamado com um propósito de pregar o evangelho. Pregar o evangelho. A minha oração, irmãos, eu vou partir para a conclusão dessa mensagem, mas a minha oração é que todos nós venhamos voltar para nossa casa conscientizados por esta palavra. Comunhão com Cristo e evangelização através da palavra. Porque Ele nos chamou para ter comunhão, estar com Ele, comunhão, e para os mandar a pregar. Porque Jesus não pede não, irmão, Ele manda. Jesus não está pedindo para você pregar. Jesus não está pedindo para eu pregar. Jesus é Senhor, e como Senhor Ele manda. E eu sou servo, tenho que obedecer a ordem dEle. É uma ordem imperativa. Jesus, Ele não pediu para ninguém pregar, Ele mandou pregar. Sobre nós pesa essa responsabilidade. Sobre nós pesa, irmão, essa responsabilidade. Pregar o evangelho. Pregar o
o Evangelho, irmão, é algo semelhante a você dar pão para quem tem fome, é semelhante a você dar água para quem tem sede. É nossa responsabilidade, e eu quero nessa noite declarar: nós vamos cumprir com o nosso chamado, nós vamos cumprir com a nossa responsabilidade, em nome de Jesus Cristo. Eu quero profetizar nessa noite: você será um ganhador de almas. Aonde você chegar, a glória de Deus vai alcançar outras vidas. Através de você, Jesus vai salvar muita gente. Através de você, Jesus vai salvar muita gente. Através de você, Jesus vai salvar muita gente. Olha aqui para mim, deixa eu dizer. Eu vou terminar agora, mas olha aqui para mim. Jesus não vai trazer de volta Pedro, Jesus não vai trazer de volta Paulo, Jesus não vai trazer de volta João para pregar, Jesus não vai trazer de volta Daniel Berg, Gunnar Wingre, Jesus não vai trazer de volta Multi, Jesus não vai trazer de volta Charles Spurgeon, Jesus não vai trazer de volta Carlos Finney, Jesus não vai trazer de volta João Reed, Jesus não vai trazer de volta. Esses homens já se passaram, agora nós estamos na nossa época. Jesus não vai trazer Maria de volta, Ele não vai trazer Débora de volta, Ele não vai trazer Ruth de volta, Ele não vai trazer a Sara de volta. Sabe por quê? Porque Ele vai usar você, Ele vai usar você, Ele vai usar você. É você que Ele vai usar, é você que Ele vai usar, porque Ele te chamou para este propósito. Para este propósito. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. O Espírito Santo te convence na palavra nessa noite. O Espírito Santo te convence na palavra nessa noite. Ele te chamou para comunhão e para pregação, irmão. Em nome de Jesus, igreja, em nome de Jesus, igreja, em nome de Jesus, vamos arregaçar as mangas da camisa. Não vamos mais perder tempo. Vamos levantar a bandeira do Evangelho. Vamos levantar a bandeira da fé. Vamos expulsar os demônios. Vamos pregar a salvação. Vamos anunciar a graça. Vamos anunciar que Jesus Cristo, Ele salva. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos desfrutar de uma grande colheita espiritual antes do arrebatamento, antes da última trombeta tocar. Em nome de Jesus, levanta sua mão, ora a Deus comigo. Eu não quero orar por você, eu quero orar com você. Eu não quero orar por você, eu quero orar com você. Cadê aqueles que querem orar? Nós vamos orar. É um clamor missionário, é um clamor de missões, é um clamor missionário. Eu convido a igreja a levantar um clamor missionário, e neste clamor nós vamos pedir: Espírito Santo, nos dá unção, Espírito Santo, nos dá poder, Espírito Santo, nos dá estratégia, Espírito Santo, nos dá visão. Abre os nossos olhos para ver que tem vidas indo para o inferno, que tem vidas escravizadas, que tem vidas oprimidas. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos para ouvir o gemido das almas. Abre nossos ouvidos para ouvir o grito desesperador de almas que estão sofrendo. Espírito Santo, nos derrama unção nessa noite. Tira do nosso meio todo desânimo, toda ansiosidade. Tira do nosso meio toda descrença, toda frieza. Já foi louvado aqui. Reaviva, Senhor, a tua igreja. Aviva novamente o teu povo. Incendeia, começando em mim, começando em nós. Ramanda canta, uramanda calavai, rampa canto, remanda fácia, calamanda quécia, urabacachanda. Receba. Deixa Ele te usar. Missões é do coração de Deus. Missões é propósito da igreja. Missões é propósito da chamada. Missões é propósito
propósito do povo de Deus. Em nome de Jesus, recebe poder do Espírito Santo. Ele te dá coragem, Ele te dá força, Ele te dá poder, Ele te reveste. O Espírito Santo nessa noite, Ele te enche do alto da cabeça até a planta dos teus pés. Seja impactado pela unção que vem do alto. Agora, 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 agora. Esse desânimo vai embora. Você está com medo de quem? Você está temendo quem? Você está temendo diante de quem? Maior é aquele que te chamou. Maior é aquele que te chamou. Ele é contigo, Ele é contigo, Ele é contigo, Ele é contigo. Ele pega na tua mão. Ele diz nesta noite: eu te chamei. Rabacachanda, Urimine-fácia, Orabacanda, Canafiaçou, Raplaia, Choramanta, Urimicanda, Lavachuri, Labacanda, Rápia. As minhas promessas na tua vida ainda estão de pé. Orabacachanda, Rápia. Há um tempo determinado para todo o propósito. O tempo do cumprimento já está chegando. Te preparei, te capacitei, te montei. No meio da prova, no meio do sofrimento, eu estava te preparando para esta obra. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Calamai, Calamai, Rapapai, Oravachuri. Está descendo a unção aqui, está descendo um fogo aqui, está queimando. Queima, 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 queima. Já tem gente ali chorando, já tem gente ali renovada, já tem gente ali. Pega, 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 deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Você que está aí do lado de fora, esta unção te pega aí fora. Vai, 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 vai. Olha o fogo de Deus queimando, olha o fogo de Deus queimando. Abre a boca e dá glória, meu filho. Abre a boca e dá glória, meu irmão. A glória sobe, a glória desce, a glória sobe, a glória desce, a glória sobe, a glória desce. Aqui não tem lugar para frieza, aqui não tem lugar para o desânimo, aqui não tem lugar para desistência. Quem é chamado por Deus não pode desistir, porque maior é aquele que nos chamou. Não desista, não para, não para, não para, não para, não para. Continua, 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 continua. Está sofrendo, né? Mas continua. Está difícil, tá? Mas continua. Rebanda, Palabachai, Urimicanda é fácil. Urabacachanda, Urabacai, Urabacachuri, Micanda. Só quem pode adorar, só quem pode, só quem pode. Enche essa casa de adoração, vai. Enche, 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 enche. Poder, poder, unção, unção, unção. Agora, agora.
Isso é poder de Deus. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Oh, glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Receba poder, receba autoridade, receba poder, receba autoridade de Deus essa noite. Oh, aleluia, oh, glória. Receba cura, receba força. Jesus, Ele te dá força nesta noite. Ele te dá força, liderança. Ele te dá força, pastor. Ele te dá força, missionário. Ele está contigo. Ele está do teu lado. Ele mesmo falou: não te desamparei, não te deixarei só, não. Eu estou contigo. Eu estou contigo. O Senhor diz que Ele está contigo. Ele está contigo. Ele está contigo. Ele está contigo. Ele não te deixa. Ele não te deixa. Ele está contigo. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos dado força. Amado, senta por um momento. Não dá nem vontade de ir embora, não. Aleluia! Dá vontade de continuar na vigília. Oh, glória a Deus. Valeu a pena sair de casa, né? Valeu a pena. Graças a Deus. Meus agradecimentos ao nosso pastor presidente, pastor Elias, por esse ministério, né?